Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui novamente com Lamartine Pozzella e nós vamos abordar um assunto muito interessante, irmãos. Nós vamos falar sobre a marca da besta, mas de uma maneira que você talvez não ouviu antes, sabe? Muitas vezes a gente tem dúvidas, Lamartine. Será que eu vou poder receber essa marca sem saber? As pessoas têm medo, tipo, que jeito que vai ser? Vai ser físico? Vai ter uma propaganda falando disso? Ou vai ser algo sutil? É um sistema, sabe? Então nós vamos abordar esses assuntos à luz da palavra. Antes disso, eu só quero pedir uma coisa. Aqui embaixo eu vou deixar o link do canal do Lamartine. Você que gosta desses assuntos de escatologia, fim dos tempos, o Lamartine já prega isso há quantos anos, eu acho? Mais de 40. Mais de 40. Mais de 40, com certeza. Então, assim, tem uma bagagem enorme. Esses dias lançou um livro de nada mais, nada menos que 800 páginas. Então, tem muito assunto e eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever no canal dele, tá bom? Tem um versículo aqui que eu vou ler, que está lá em Apocalipse 13, com versículo 16 e 17. Diz assim, ó: a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, obrigou que recebessem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então aqui a gente percebe que não menciona um chip. Essa é a verdade, não fala de chip aqui, não fala de momento algum, né? Mas pode ser um chip. Tá, primeiro a gente tem que entender o seguinte: por que o anticristo quer marcar alguém? Antigamente, quando as pessoas eram marcadas, elas eram marcadas para mostrar o sinal de propriedade. Então o escravo tinha a marca do seu dono. Na verdade, o que Satanás quer fazer é que seres humanos que foram criados para serem de Deus sejam propriedade dele. Essa marca, ela vai ter também a finalidade de controlar a todos. Ali diz que é pequenos e grandes, pobres e ricos, velhos, jovens, escravos e livres, ou seja, toda a sociedade vai precisar ter esta marca. A palavra marca no grego é haragma e ela significa uma tatuagem, algo que feriu a sua pele, né? Algo que foi marcado de maneira visível. Agora, isso significa que nós vamos ter uma marca escrito 666? Não é isso. Mas neste tempo em que o anticristo for governar, ele vai ter criado, o mundo já estará dentro de um sistema de total controle. Hoje, por exemplo, nós já somos controlados. Eu chego no aeroporto, meu nome já está lá, já há um reconhecimento facial. Hoje as cidades grandes têm câmeras em todo lugar, ou seja, as pessoas estão cada vez menos tendo liberdade, né, para ir e vir sem ser encontradas. Agora, na minha opinião, o anticristo vai criar um sistema totalmente digital, certo, que ninguém vai ficar fora dele. Por exemplo, Juninho, no passado, os judeus eles eram perseguidos. Eles iam embora com a sua malinha cheia de ouro e de pedras preciosas. Ele chegava num outro país, começava ali o seu negócio. Antigamente era possível você fazer isso. Você ia embora, levava o seu dinheiro e começava de novo. Nessa época que o governo dele estiver aí, não haverá mais papel moeda. Eu acredito que até o ano de 2028, as nações e os bancos centrais no mundo vão trocar a moeda papel para moeda digital. Agora, moeda digital você tem e não tem. Porque se de repente der um chute ali naquela internet, você perde tudo que você tem. E com isso, as pessoas vão ter o controle, porque o que a Bíblia diz é que o falso profeta é que vai implementar esse sistema. E a marca vai ser algum dispositivo que faça uma interface, que seja uma interface entre a internet e o indivíduo, o ser humano. Ou seja, se for um chip ou um nanorobô que emita algum sinal, onde você estiver, você vai ser achado. Existem alguns milionários que já fazem isso. O Diniz tinha.
Existem cachorros que têm chips para não serem roubados. Inclusive já implementa na própria pele, que eu já vi isso uma vez. Isso, é subcontrole. Exatamente. Então, agora, aqui eu quero dizer algo que para mim eu tenho muita convicção a respeito do número da besta, que é o 666. A vida inteira as pessoas ficam tentando descobrir o que é. Pega um nome, usa gematria. Será que é uma picadinha? Então, é isso que eu queria dizer. As pessoas... A palavra 666, no passado as pessoas usavam, porque existe nas línguas antigas, como o hebraico, o grego, o latim, cada letra tinha um valor numérico, tá? Então as pessoas ficavam procurando nomes de pessoas que somando desse 666. Até que um dia eu, lendo em hebraico, entendeu? Eu percebi que o hebraico também tem valores numéricos para as letras. Então, a letra Aleph vale 1, a Beit vale 2, Gimel vale 3, Dalet vale 4, Re vale 5, Vav vale 6. Agora, detalhe, quando você translitera do hebraico para o português, por exemplo, o Vav vira W. Então, se você pegar... Entendi. 666 é Vav, 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 que por sua vez é W, W, W. Ainda em Israel, se você pegar lá a internet escrita em hebraico, tá Vav, Vav, Vav. Vav, Vav, Vav é 666. E qual é o prefixo da internet? W, W, W. Então, na minha opinião, o número da besta indicado pelo 666, nada mais é do que a internet. Porque a implantação de um governo que consegue controlar todo mundo só é possível através da internet. Agora, a internet seria o 666, mas a marca da besta seria a introdução, de algum dispositivo dentro das pessoas para controlá-las. Pode ser um pequeno chip, pode ser um nanorobô, pode ser algum tipo de picadinha que tenha, neste princípio aí da picadinha, algum sistema radioativo que consiga sinalizar as pessoas, serem encontráveis em qualquer lugar. Agora, a Bíblia diz que nesse tempo não vai dar para ficar fora, porque quem ficar fora disso fica fora da vida. Não vai poder comprar. Você não vai ter dinheiro, mas de repente fala, você não vai aceitar? Tá bom, então você não vai ter acesso ao teu dinheiro. Inclusive tem uma patente da Microsoft que eu pesquisei e realmente é verdade. Eu entrei no link, eu não acredito. Luciferina. Então, e o nome da patente é 06060606. Meu Deus. Eu até pensei, eu acho que colocaram o 0 do Bill Gates, só para não ficar tão na cara, né? Aí eu pensei, ou a Microsoft acredita na Bíblia, sabe que aquilo vai realmente se cumprir, e aí eles foram extremamente capitalistas, porque eles pensaram, já que vai acontecer, então vamos já patentear, porque aí nós vamos ganhar royalties do anticristo. Ou então é muita coincidência, não tem lógica isso, né? E aí, eu não sabia desse Lucifer, como é que chama? A luciferina é uma substância química que é luminescente, que tem, por exemplo, no vagalume. Certo. Porque Lúcifer, no latim, significa aquele que traz luz. Sim. O que é a luz de um vagalume? É uma luz através de um processo químico que ele tem. Então, a luciferina nada mais é do que uma substância que pode estar dentro de um chip desse que emite luz e que não dá para ser vista, mas que qualquer máquina percebe. Um leitor óptico percebe. Entendeu? Agora, é tudo muito esquisito. Não estou afirmando que seja, mas não é esquisito. O que vai dar um nome disso de luciferina? E o interessante é que, lendo a patente, você percebe que realmente um dos objetivos é esse também, comercializar, poder comprar, vender, a gente sabe, então muito relacionado, né? E realmente, a gente viu o avanço da computação quântica. A inteligência artificial, os computadores quânticos estão chegando a coisas que estão metendo medo nos cientistas. Que inclusive, eu cheguei a ver, eles estão trabalhando com elemento humano.
Não sei se você viu, célula humana Sim. no microchip, algo físico misturado com o corpo humano. Então, assim... Não, eles estão falando no futuro de ter seres híbridos. Seres humanos com partes que sejam de máquina. Jesus não disse que seria semelhante aos dias de Noé? Nos dias de Noé, tivemos os Néfilins, essa mutação tendo os anjos caídos tendo contato com os homens. Nasceram seres híbridos. Hoje, esse hibridismo que vai acontecer, já está acontecendo, na verdade, meio máquina, meio homem. Hoje, Juninho, já tem gente fazendo de tudo. Já tem gente fazendo pesquisas para desenvolver alguns genes de animais, como por exemplo a visão de uma águia, colocar nos olhos humanos para que o homem veja melhor. Já tem pessoas falando, inclusive, de seres humanos que vão ter filhos com animais. Meu Deus. Querendo isso. Isso é o que a Bíblia fala nos dias de Noé, que houve exatamente isso, e Deus mandou o dilúvio por conta disso. Permitiu, Agora, a mistura de máquina com ser humano, isso o cinema já vem falando há muitos anos. Você é muito jovem, mas você não lembra daquele o homem de 6 milhões de dólares, o Steve Rogers, acho que não é Steve Rogers, é o Capitão América, né? Mas era um homem de 6 milhões de dólares, ele era um homem biônico, tinha olhos biônicos. Robocop. Robocop, então, você é de uma época mais para cá. Ou seja, já existem pesquisas para você fazer, introduzir componentes de máquina no ser humano. Hoje você já tem dispositivos que imitam perfeitamente uma pele humana. Tem parte de célula viva misturando com alguns materiais que são biosintéticos. Inclusive eu vi eles falando que em pouco tempo agora nós vamos começar a ver cegos enxergando, paralítico andando, porque eles já estão lidando lá no DNA. Já estão conseguindo criar maneiras de driblar as doenças, né? Por exemplo, hoje você já tem exoesqueleto que a pessoa põe e sai andando. Sim. Ainda é muito caro, um dia vai ser mais barato. Agora, qual é o grande perigo? A gente não é contra o desenvolvimento. O grande perigo é quando a introdução desses dispositivos podem levar à verdade de que você vai ser monitorado pelo mundo, pela internet. Quem tiver o controle disso pode ter controle da sua vida. E o anticristo vai se valer desse sistema da internet, com a tecnologia, com a inteligência artificial, para exigir que as pessoas o adorem. Quem não aceitar vai estar fora do sistema. A pessoa não vai ter como viver no mundo que nós estamos. Ou ela vai ter que ir para o mato, vai ter que comer animais que ela mesmo caça, peixes que ela mesmo pesca, porque ela não vai estar mais no sistema, ela vai ser desligada do sistema. E quando chegar a hora, aquele que disser não vai ter que pagar com a própria vida. É isso que a Bíblia diz. Sim. E aí vem uma questão, porque esse texto da Bíblia fala que, na verdade, é um sistema econômico que vai... lógico, vai ter o chip, vai ter o método ali, a ferramenta, mas é um sistema. E aí fica uma questão, né? A criptomoeda nunca foi tão popular como agora, e a gente vê que é só o início. Porque as pessoas querem ficar livre, né, desse controle. O que eles vão dizer? Mas os governos já estão pensando em maneiras de criar criptomoedas centralizadas. Isso começa com a tecnologia. Já tem aí o Bitcoin, as outras criptomoedas, o Brasil vai ter, acho que é Drex, que vai ter. Mas vai chegar uma hora em que as nações do mundo vão dizer, olha, é melhor a gente unificar para não ter valor de câmbio, uma moeda valendo mais que a outra, vamos unificar. Mas não vão unificar somente a economia, vão unificar também, né, a administração. A Bíblia diz que vão ter 10 etnias ou 10 nações que vão estar governando junto do anticristo e, além disso tudo, eles vão unificar a religião, vão criar uma religião única para que não haja mais guerras por conta de religiões, porque ao longo da história
as pessoas guerreiam por conta de religião. Você vê católico contra protestantes em algumas nações, muçulmanos contra cristãos, contra judeus. Eles vão criar uma religião sincrética em que todo mundo vai fazer parte dela, ou seja, é a unificação do mundo debaixo do poder do anticristo e dos seus 10 líderes mundiais em 10 regiões, né, do mundo. Certo. Então, assim, o sistema é um sistema de controle total. Você vê que o texto fala que ninguém vai ficar de fora. Nem escravo, nem livre, nem velho, nem jovem, nem pobre, nem rico, nem grandes, nem pequenos. Todos vão ter que prestar adoração à besta. Isso é um detalhe, Juninho, porque você estava me perguntando antes. Você disse que tem muita gente que fala, mas e se eu recebi a marca sem querer? Aí eu não tenho volta? Não vai correr esse perigo. Porque tem gente que acha que já recebeu. Os usuários estão rastreando a íris do olho das pessoas para criptomoeda. Então, esse risco ninguém corre, porque quando o sistema... Veja, o sistema é o software. O hardware é todas as câmeras que estão espalhadas, todos os computadores que já estão funcionando. Agora, quando chegar o governo do anticristo, ele vai alimentar o hardware, que são os computadores e tudo que tiver, com um sistema, dizendo, olha, agora para você chegar na empresa que você trabalha, você vai ter que passar a sua mão num leitor óptico. E dentro da sua mão vai ter aquele chipzinho, ou seja lá o nanorobô, ou qualquer outro sistema. Mas você não vai ter possibilidade de você entrar sem ter isso. Você vai no seu banco para fazer uma retirada. Tudo bem, você pode ir lá para a internet, ou então você pode pagar no supermercado passando na sua mão. Se você não tiver inserido no sistema, você não tem acesso a nada. Agora, para você ser inserido, você vai ter que prestar o culto ao anticristo. E quem vai operacionalizar isso é o falso profeta. Por isso que nós estamos no tempo de implantação da tecnologia. Mas quando tiver todo mundo preparado para isso, aí ele vem e implanta o software para a governança do mundo. E quem não tiver, vai ter que viver pária, né, da sociedade. Inclusive a Bíblia diz que a marca da besta vai ser inserida na testa e na mão direita, né? E eu imagino que seja por causa dos nossos pensamentos, vai ser um controle mental e vai ser um controle das nossas obras, né? Ações, né? Atitudes que a gente toma. Então... Olha, Juninho, vou te dar um exemplo. Você lembra daquele Stephen Hopkins? Lembro. Ele já tinha um chip implantado que interpretava aquilo que ele queria falar, mesmo sem podendo mexer muitas vezes a mão. Lembra, que já assistiu. O que acontece? Este chip que vai ser implantado no cérebro, ou um nanorobô, vai ser um dispositivo que vai ter acesso a todas as suas ondas cerebrais. Ele vai analisar as ondas cerebrais. Então, quando, por exemplo, você pensa em amor, você tem na química do seu cérebro uma série de elementos, né, de neurotransmissores que acontecem. Ele vai entender que você naquele momento está sentindo amor. Quando você tem uma tristeza ou pensa uma coisa ruim, uma outra área do seu cérebro vamos dizer assim, ativada. Aí ele começa a aprender a interpretar as ondas cerebrais que você tem. Vai chegar um momento que ele vai ler a tua mente. Satanás não pode ler a tua mente, mas ele vai chegar a um momento em que este dispositivo ele já vai conseguir ler aquilo que você pensa. E com isso, o anticristo saberá o que as pessoas desejam, o que elas pensam. Elas não terão mais liberdade nem de ser contra o governo do anticristo na sua mente, porque elas serão descobertas. Pode ver. Então é um controle total, gente. Total. E eu espero com todo o meu coração que a gente não esteja aqui para ver isso. Amém. Inclusive, uma coisa que é importante a gente falar, para você não ficar obcecado por isso, né? Então isso aqui que a gente trouxe foi um conhecimento para você ficar em paz, porque eu creio que é aquilo que você disse, todo mundo vai saber que está sendo implantado no sistema,
começou com a prévia, né? A gente vê na China, por exemplo, ela tem um sistema que é o seguinte: você pode até juntar o seu dinheiro, mas se eles decidirem, olha, o dinheiro vai até tal data, você tem que gastar todo o seu dinheiro até aquela data. E aí ou seja, você vai ficando aprisionado. Cada vez mais com menos direito a decidir. Você não vai poder querer crescer na vida, prosperar, não vai poder fazer nada porque vai ter esse controle. Então, fica a dica para você, né? Não fique bitolado, mas ao mesmo tempo fique atento, porque a gente está vendo cada dia mais esse avanço imenso da tecnologia, principalmente, que já é uma profecia, né, lá de Daniel. Que no final dos tempos o saber se multiplicará, né? Mas eu queria fazer um comentário dentro disso que você falou, Juninho. Se você ficar morrendo de medo de que isso aconteça, você vai deixar de ser uma bênção, de ser luz do mundo e sal da terra. Nós não temos que ter medo de nada disso. Nós temos que viver a vida. Jesus pode voltar daqui 100 anos, pode voltar amanhã. Nós temos que viver a vida como se ele fosse voltar hoje e, portanto, nos consagrar a ele, mas planejar, trabalhar como se ele fosse voltar daqui 100 anos. Por quê? Porque Deus não vai pedir conta para você de uma atitude. Os crentes de Tessalônica, eles subiam para os montes e ficavam esperando Jesus voltar. E paravam de trabalhar. E aí, quando a fome vinha, ia na casa dos irmãos. Aí Paulo diz assim, se alguém não trabalha, não come. Então Deus não pediu para você desistir da vida, não. Pelo contrário, você tem que brilhar, você tem que trabalhar, prosperar, estudar, casar, ter filhos, adorar a Deus, consagrar a sua vida para Deus, porque ainda tem milhões de pessoas que vão se converter. Se tiver chegado a hora, não tem como impedir. Mas tem uma coisa, Jesus prometeu: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Existem parábolas na Bíblia que falam da volta de Jesus. Na parábola das 10 virgens, 5 estavam com a lâmpada com óleo, que representa o Espírito Santo. As outras 5 não. Agora, detalhe, todas esperavam o noivo. Isso significa que mesmo pessoas que creem que Jesus vai voltar, tem aqueles que falam, vai voltar nada, não vai demorar muito tempo, e não se preparam para o encontro com o noivo. A minha dica para você não é para ter medo do anticristo. Preparado hoje. É ter preparado para o encontro com o noivo, que é Jesus. Porque a hora que tocar a trombeta, meu irmão, a hora que o Senhor chamar aqueles que estão esperando por ele, vão desaparecer. Estar para sempre com o Senhor. Nós não temos que ter medo, porque a igreja tem uma promessa, que ela iria invadir o mundo e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E tem um outro detalhe, a Bíblia também diz que o anticristo não vai se manifestar antes que aquele que o detém seja retirado. E quem detém o avanço do anticristo é a igreja de Jesus e o Espírito Santo. Então, meu querido, fique tranquilo. Se prepare, porque se levar a vida de qualquer jeito, corre o risco de não subir. Agora, se você estiver sério com Deus, quando chegar a hora, nós vamos ser levados desse mundo, mas teremos deixado aqui o nosso testemunho. Amém? Glória a Deus. Que benção, irmãos. Então, olha, vai lá no canal agora do Lamartine. Vou deixar também vídeos aqui na tela para você acompanhar. Que Deus te abençoe muito. Espero que a gente grave mais vídeos aí mais pra frente. Amém. Vamos, eu estou aqui até o final do mês. Se der um tempinho, a gente volta e faz mais algum. Deus abençoe, gente. Beijo grande, gente. Obrigado, Juninho, por esse convite. Que isso.